Bom, então boa noite, herdeiros da Guanabara. Nós temos um nome, a gente está nessa luta aí, achamos um nome, temos um nome. Nós somos os herdeiros da Guanabara, os melhores que estes campos fluminenses já produziram. Se você concorda com isso, muito provavelmente é um dos nossos valorosos 6 ouvintes. Nós estamos caminhando para os 11 ouvintes, já que esse sempre foi o objetivo inicial, que é montar um time de futebol da produção contra os ouvintes. E a gente vai ganhar, vai ser histórico. Falando em história, hoje não é dia de falar das nossas terras guanabarianas. Nós vamos falar da Terceira Guerra Mundial, da Champions que importa, a Lampions League, o nosso nordestão querido. Hoje é a vez de Ceará Sporting Clube, o Vozão, e o Esporte Clube Bahia, o Bahia. E no final a gente ainda vai trazer a resenha sobre as vitórias do Mengão e do Flusão na Liberta. Já deixo aqui o meu boa noite para os nossos ilustríssimos convidados. O Luciano, boa noite, Luciano, que representa o Tricolor de Aço. Boa noite, bora Bahia. Boa. E o nosso grande Túlio, do Vozão Cast, o melhor podcast sobre o Vozão, o glorioso Alvinegro Cearense. Agora eu vou chamar rapidinho o meu arqui-inimigo, o Memê, para ele dar boa noite aos nossos convidados. Boa noite, Luciano, representando o Bahia aqui no podcast. Boa noite, Túlio, representando o Ceará. Boa noite. Queria dizer que vocês são muito bem-vindos aqui no nosso podcast. Eu espero que seja a primeira de muitas participações de vocês. Valeu, pessoal. Boa noite. O hábito lá de podcast é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Que os caras ouvem a gente toda hora, né? É verdade, é verdade. A gente tem que se acostumar. Como eu falei com você, a gente está aprendendo ainda. Esse aqui é o episódio 1 mesmo. A gente fez um episódio 0, mas pela urgência do assunto, a gente já reuniu os nossos amigos aí do Ceará e do Bahia para conversar. Eu vou pedir para o Luciano, que é o mais antigo aí, é o mais coroa, respeitando aí a ordem alfabética e a ordem de idade. Luciano, fala pra gente, dá as suas boas-vindas aí, dá o seu oi para todo mundo aí, apresenta aí, se apresente e apresente o Bahia pra gente. Boa noite, galera. Sou sócio do Esquadrão há 10 anos. Meu nome é Luciano, 47 anos, sou motorista de aplicativo. E bora Bahia. Ganhar esse Nordestão esse ano. Muito bom, muito bom. Tulhão, dá o seu boa noite pra gente aí, fala do Ceará, a expectativa, se apresenta aí, apresenta o Vozão Cast pra gente. Então, mais uma vez, um abraço aí, obrigado pelo convite dos herdeiros da Guanabara, o melhor podcast dessas terras guanabarianas aí. Né? Exatamente. O Vozão Cast é um podcast só sobre o Ceará. A gente tem gravações de episódios semanais, lives na internet. Pode procurar o nosso canal lá no YouTube, Vozão Cast, e de Vozão Cast todas as plataformas de podcast aí, Spotify, Apple, todo canto tem nós lá. Excelente, muito bom. Memê, vou deixar as honras aí da casa, das primeiras perguntas para você. Manda ver. Bom, queria começar pela a pergunta que nos motivou a trazer vocês aqui. Qual a expectativa que vocês estão para essa final? Qual é a sensação dessa primeira Copa do Nordeste sem público, né? Como fica a sensação de torcedor de vocês? Está encarando uma final importante e não poder estar junto do nosso clube, né? Que é doloroso para nós que somos torcedores. Então, puder começar respondendo aí, Luciano, depois o Túlio. Vamos lá. A expectativa é grande, né? Triste por não poder estar no estádio, que é muito triste para ajudar nosso clube. Mas a expectativa aí é grande para a gente. O Bahia melhorou muito no ano passado para esse ano. Até que poucas peças mudaram, mas a expectativa, o Rodriguinho voltou a jogar, o Tassiano chegou muito bem, encaixou muito bem no Bahia. E o nosso Gilberto, que sempre faz os golzinhos. E a expectativa é de vencer, para ser campeão do Nordeste esse ano.
Boa, Luciano. Eu tô achando que o Rossi tá jogando muita bola. Isso é coisa da minha cabeça ou ele tá diferente esse ano, tá jogando mais esse ano? Tá muito. Melhorou muito também. Ele, até o Rodriguinho, que no ano passado veio muito mal, melhorou muito esse ano. O Rodriguinho já no final, na reta final do Brasileiro, ele fez umas 2 ou 3 partidas muito boas, né? Foi. É que ele tava. Quando o Mano chegou, ele foi pro banco. Ele se machucou. Aí quando ele voltou mal. Depois, quando o Mano chegou. Aí na final, aí, aquele jogo contra o Fortaleza, que ele começou a melhorar. No último jogo, contra o Santos, jogou muito bem também. E a gente se livrou do rebaixamento, né, na última. Não fala de rebaixamento, não. Vamos falar de coisa boa. É Rapidinho, verdade. cara, a gente vai poder falar melhor de Sul-Americana, mas o Bahia vem de um honroso 5-0 na Sul-Americana. Você acha que esse ano dá para acreditar nessa conquista internacional aí para a história do Bahia? O jogo de terça que é importante agora, né? Vai pegar o Independente terça-feira. A gente vencendo já passa eles, né? E ficou apertado, que é uma vaga só, ficou mais difícil, né? Mas eu gostei do novo formato. A gente gostou. Agora, Nordestão no sábado, jogo 1. Terça-feira já tem Independente. Dá para focar nas duas? Dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Vai dar. Se meu pensamento é uns 2-0 já sábado, aí já pode poupar os jogadores, né? Excelente. Tulhão, fala pra gente. Ceará. Então, expectativa boa. Nós estamos a 22 jogos invictos na Copa do Nordeste desde o ano. Acho que a última vez que a gente perdeu foi em 2019. Ano passado foi o campeonato inteiro invicto, campeão invicto. Esse ano a gente tá invicto também, não perdeu nenhum jogo. Chegamos na final sem perder nenhum. Espero que reescreva a história do ano passado. É só a gente não perder mais que eu acho que vai dar certo esse título. Por coincidência, a terceira final com o Bahia, né, nessa retomada do Nordestão, retomou em edições anuais em 2013. E Ceará e Bahia são os times que estão chegando mais nas finais, desde lá. Né? Então, inclusive, repetindo a terceira final. Curioso que em 2015, Ceará e Bahia, a gente foi campeão invicto em cima do Bahia. Ano passado, campeão invicto em cima do Bahia. Esse ano nós estamos invictos. Tomara que dê certo, que reescreva aí. A quinta... Bahia, pode falar? O Bahia a gente reconhece como o maior clube da região, né? Bicampeão brasileiro. Eu ia perguntar isso. Nenhum clube do Nordeste fez isso. Assim, historicamente, o Bahia tem vantagem sobre todos os times do Nordeste, mas nos últimos anos o Ceará buscou essa vantagem aí. Estamos 7 vitórias seguidas sobre o Bahia. Assim, nunca na história teve um negócio desse. Os caras devem estar com o Ceará entalado até o pescoço. Eles pouparam o time na Sul-Americana, colocaram reserva na Sul-Americana, né, para poder poupar o time para esse jogo agora. E o Ceará teve uma viagem para a Argentina, foi jogar contra o Arsenal de Sarandi, né, um jogo duro lá, 0-0. Então o Ceará vai estar muito mais desgastado e o Bahia está 100% focado. Mas vamos para cima dos caras. Eu vejo que o Bahia melhorou muito, como o Luciano fala, né? Mas também eu vejo uma coisa: o Bahia ele joga bem em goleiro quando ele consegue se impor, né, sobre os adversários, que é muito um jogo que o Dado gosta. O Dado ele gosta de posse de bola. Ele, apesar de técnico jovem, ele tem essa característica, né? Ele foi técnico do Ceará, que não deu muito certo não, mas ele tem essa característica. Mas eu não sei, só se o Ceará cansar fisicamente, é um adversário muito mais duro para o Bahia conseguir impor o jogo dele, né? Eu espero um jogo equilibrado aí. E assim, a expectativa, a gente queria estar vendo esses jogos, né, velho? Em 2015 foi a final dos 100 mil, né? Foi 40 mil na Fonte Nova e 60 mil no Castelão, naquele ano. Então, foi a final dos 100 mil. Esse ano passado já foi com pandemia, né? Já tem público, os 2 jogos em Pituaçu, né? Foi? Isso, retificando aí o que eu falei, né? Ano passado já foi sem público, né? Foi ano passado, foram os 2 jogos em Pituaçu. O Ceará ganhou lá e lá.
Ganhou lá e lá, né? Então os caras do Bahia devem estar assim, tem que ganhar desses caras aí de qualquer jeito. É verdade, Luciano? Tá assim, tá engasgado? Com certeza, com certeza. Mas melhorou, minha zaga melhorou. O ano passado o Bahia foi a pior zaga do brasileiro. A segunda pior, né? E hoje já melhorou muito com a chegada do Conte e do Luiz Otávio. Melhorou muito. E o Bahia foi o clube que fez mais gol até agora no Brasil inteiro. Viu? Olha. É a quinta, até falando aí. Meteu 4 no Sport, 4 no Fortaleza. Quantos no Fortaleza? Não, o Fortaleza foi empate, né? Qual você acha que é o percentual da culpa do Roger nessa defesa fraca que o Bahia teve no campeonato? A zaga, o Juninho começou até bem. Aí depois o Juninho caiu de produção de vez, um desastre. Ele até jogou bem ontem, no jogo contra o da Sul-Americana, ele jogou até bem nessa última hora aí. A galera até tava brincando aqui que ia botar contra o Ceará o time reserva. Tá? O time deu 5. É justo. O que o Túlio falou aí, né, é um troço surpreendente mesmo. Eu tava falando com o Memé essa semana. É a quinta, de 9 edições consecutivas, é a quinta final do Bahia e a quarta final do Ceará. Então, e a terceira final entre ambos, né? Então é um negócio realmente surpreendente. Tá virando um grande clássico aí do Nordeste, né? Dá para considerar isso? Eu tô falando besteira? Com certeza. É o maior e o segundo maior do Nordeste. Nesses últimos tempos está sendo, porque são os dois times com mais organização financeira, administrativa e tal. O Bahia, se ele conseguisse fazer dentro de campo o que consegue fazer fora, ele estava disputando vaga na Libertadores aí há alguns anos já, né? E o Ceará correu atrás e graças a Deus, ano passado, né, toda a organização de fora de campo conseguiu entrar para dentro de campo, a torcida abraçou demais. No ano de pandemia, o Ceará conseguiu ter um superávit, R$300 mil só, mas teve superávit. Todos os clubes da Série A tiveram déficit, inclusive o Bahia, e o Ceará conseguiu ter um superávit. Então, assim, a torcida, o número de sócios aumentou durante a pandemia. A venda de camisas, assim, o Ceará vendeu em 3 meses a quantidade que vendeu camisa em 5 anos, né? Com a marca própria. Então, sim, isso que eu ia perguntar, a marca própria, né? Qual o impacto disso aí nas finanças do clube, cara? Você ter uma marca própria de fornecimento de material esportivo. É positivo, porque assim, os caras, de fato, eu não sei o número de lucro, né? Porque eles não divulgam lucro, mas tipo assim, faturou R$1 milhão assim em poucos meses, né? Em venda de camisa, porque foi marca própria, mas o preço não baixou não, é 230 contos uma camisa, e assim, mas só que ele, tem 5, 6 camisas o clube, pô. Tem as 3 camisas, essa aqui que eu tô é a terceira, aí tem uma camisa roxa, tem uma camisa especial só para jogar a Copa do Nordeste, aí tem camisa de sei o quê, camisa de treino, muita camisa, e a galera comprando, assim, a torcida abraçou de um jeito, o Guto, tem um bonequinho do Guto, que é o Gutinho, vende muito também, que os caras inventam, a torcida está abraçando, está comprando. Pô. Eu tenho a impressão que para produção local é a melhor opção, é essa produção própria aí. Não sei se tem um alcance nacional, mas para produção local a impressão que fica é essa. Agora, Túlio, eu quero te fazer uma pergunta, cara. E andando pelos bares do Rio de Janeiro, todo mundo tem se perguntado sobre isso. Você está me ouvindo? Acho que deu uma falhada aqui no áudio. Deu uma falhada, mas dá para ouvir. Deu uma falhada? Então, pelos bares do Rio de Janeiro, uma pergunta tem ecoado. Tem andado muito pelos bares aí, isso tem acontecido. E nas últimas 2 semanas eu ouvi essa pergunta ecoar umas 7 vezes. Speed Mendonça é melhor que o Messi? O futuro vai dizer ou a gente já tem resposta para isso? O Messi é um jogador que já foi um bom jogador de futebol, está em final de carreira.
E o Speed ainda tá. É o momento melhor canhoto do mundo. Mas é impressionante, cara. Assim, um jogador que a gente nunca teve por aqui, porque a gente, quando tinha um ponta agudo, como o caso do Léo Chu, que é do Grêmio, estava aqui ano passado, então, tinha um ponta agudo, mas era um cara que não sabia reter muita bola. O Mendonça não, ele retém a bola tão bem como um meia, e ele é muito agudo e muito veloz. Chega demais na linha de fundo, dribla para os dois lados, joga nas duas pontas, centraliza, troca, tem hora que o Vina vai para a ponta, ele vai para o meio. Pô, um jogador muito acima da média, assim, do que a gente está acostumado. Então já tá acima do Messi. Dá para dizer, já dá para botar no mesmo patamar. Por aí. Eu queria fazer uma pergunta para o Luciano. O Bahia tem algo em comum com o Flamengo, que é a identificação com o estádio, né? No caso, o Bahia Fonte Nova, o Flamengo com o Maracanã. Eu queria saber se a torcida do Bahia sente necessidade de um estádio próprio ou vê com melhores olhos a alternativa de continuar utilizando a Fonte Nova. Na minha opinião mesmo, é o melhor, né? A Fonte Nova é nossa casa. Os rivais que não gostam, né? Mas fala que a gente não tem casa, que é do Estado. Para a torcida é do Bahia. E mesmo após as reformas de Copa do Mundo, que eu conheço anterior, né? Antes da Copa. Depois da Copa, vocês ainda continuam com essa ligação com a Fonte Nova? Ou Sim. as modernizações deram uma diminuída nisso? Não, de jeito nenhum. Ficou a mesma paixão de sempre. Eu mesmo sou sócio, torcedor, vou para todos os jogos. Todo jogo estou lá, colado. Ô, Luciano, o nosso querido esquadrão aí, o nosso tricolor de aço, ele tem uma alcunha nova aqui no Rio de Janeiro, né? Triturador de bacalhau. O que está acontecendo que todo Bahia e Vasco é 3-0? Não aguento mais assistir Bahia e Vasco, cara. Eu quero ver o Barcelona do Guardiola, mas eu não quero ver o Bahia na minha frente. O que está acontecendo, cara? Rapaz, o Vasco também vindo mal, né? Tá vindo mal o Vasco, né? Esse tempo aí. Mas 3-0 todo jogo, cara. Todo jogo é 3-0, cara. Deixa o Gilberto jogar, já era. Se deixar o Gilberto, é gol. O Gilberto. O Flamengo sabe, o ano retrasado, né? O Gilberto faz gol nos 4 aqui do Rio, né? Jogou, é gol. Gilberto é craque. Em 2019, não foi que foi os 3-0 que o Bahia deu 3 gols dele? Ah, cara, aqui na Fonte Nova? Se tu tá falando de Vasco, o Bahia ganhou do Vasco de 3-0, acho que os últimos 5, 6 jogos. Então, não dá pra gente achar um aí, né? Foi verdade. Daqui a pouco, nessa parte do podcast, eu tenho que soltar a vinheta do mais um. Bahia! Sensacional. Isso aí, eu queria que o Tricolor tivesse aqui, que ele tem uma história com o Gilberto também, que ele nega, mas vamos esperar ele chegar que eu vou colocar em pauta. Ele agora tá aceitando aí, tá entrando agora aí. Eu queria entrar num tema polêmico aqui com vocês. Como vocês enxergam o misto, né? O cara que torce para o Bahia, para o Ceará, mas tem um time aqui no Rio ou em São Paulo. Como vocês veem isso? Qual a relação que vocês acreditam ser mais produtiva com esse cara que é misto? Aí, se o Luciano puder falar e depois o Túlio. Rapaz, você me botou em uma situação agora, viu? Eu sou Bahia, de coração, até na pele tem. Mas eu gosto no Rio, do Vasco. Gosto do Fortaleza, meu amigo aí, vovô aí. Em São Paulo eu gosto do Corinthians. Gosto, mas sou Bahia. Jogou contra o Bahia, é Bahia. Mas, tipo assim, campeonato
Carioca. Eu torço pro Vasco. Viu? Tenho até camisa, viu, do Vasco e do Fortaleza também, viu? Excelente, excelente. Se depender de mim, assim que você vier para o Rio de Janeiro, vai ser bem-vindo para a gente conhecer lá, te levar para conhecer a colina histórica lá. Mesmo convite eu estendo aí ao Tulhão. Estão me ouvindo aí? Opa, o Tricolor chegou aí, ó. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá te ouvindo. Esse é o nosso vovô, cara. Esse é o Goulart, é o Tricolor. A nossa lenda aqui do podcast é um dos grandes herdeiros aí da Guanabara. O melhor tricolor que essas terras guanabarianas já viram. Esse daí é o nosso amigo torcedor do Bahia? A camisa dele é do Bahia, não é de sacanagem, né? Não tá dando para identificar daqui não, monstro. Tá parecida com a da Sampdoria, essa camisa aí. É porque essa aqui é de sócio. Essa camisa do Bahia. É de sócio. Ah, sim. Parece a da Sampdoria, né? Parabéns pelo título de 88. Paulo Rodrigues, Charles, Bobô, Luiz Henrique e companhia. Recorde de público da história da Fonte Nova, Fluminense e Bahia. Verdade, 2-1. Eu estava 3 lá. mil pagantes, foi isso? 123 mil torcedores. 110 mil. 110 mil, é. Absurdo. Ganharam de virada. Bobô acabou com o jogo. Depois veio jogar no Fluminense. Tive essa honra de ver o Bobô no Fluminense. Craque. Jogava muito. Muita bola ali. Verdade. Bahia encantou o Brasil naquele ano ali. Ganhou do Sport nas quartas, eliminou o Fluminense na semi e pegou o Inter na final. Foi isso? Foi. Ganhamos Muito do Internacional aqui 2-1. De virada também. Foi. E empatamos lá 0-0 no Beira-Rio. Exatamente. Na Fonte Nova, quem fez o gol do Inter foi o Leomir, auxiliar técnico do Abel hoje em dia. O Leomir fez 1-0, o Bahia fez a virada. O Bahia estava irresistível aquele ano, não tinha jeito. Virou para cima do Fluminense e virou para cima do Inter na final. Sensacional. Grande Bahia, grande Bahia. Goulart, se você conseguir um fone aí, vai ajudar. Agora deixa o Túlio... É isso, o Túlio falar aí sobre a opinião dele sobre os mistos. O Túlio vai dar opinião. A gente estava falando sobre misto, o Luciano já deu a opinião dele. Goulart, se você conseguir um fonezinho aí, vai ajudar. Tá dando um pouco de interferência no seu áudio. E deixa o Tulhão falar o que ele acha do torcedor misto aí. Então, aqui, para a gente, era muito, muito forte essa questão do torcedor misto na capital e no interior. Hoje em dia está mais forte no interior do que na capital, porque popularizou muito a transmissão de Série B, principalmente. Tá? Hoje até CD tem tudo, né? Então, de 2009, 2008, 2009, 2010 para cá, né, foi popularizando a transmissão da Série B e aí foi diminuindo a quantidade de torcedor misto. Eu lembro bem que teve um ano, acho que 2014, 2015, uma coisa assim, o Flamengo, nessa história de vender mando de campo, né, a Portuguesa, acho que foi até o último ano da Portuguesa na Série A, a Portuguesa vendeu o mando de campo e veio jogar Portuguesa e Flamengo aqui na capital, não deu nem 30 mil pessoas no estádio. Então, aquilo ali foi um marco. Depois daquilo, não teve mais jogo de venda de estádio para cá. Por exemplo, foi para Natal. Em Natal, né, o Flamengo, o Vasco tem um costume de jogar em Natal e tal, mas aqui na capital do Ceará diminuiu muito, muito, muito. Ainda tem, né, misto, mas diminuiu demais. E até por conta da ascensão, né? Porque você vê o Campeonato Brasileiro, vou torcer para quem? Não tem nenhum time para eu torcer, aí agora tem. O Bozão tá por lá e tal, não tá na B, mas tem transmissão da B, você assiste a B, né? Antes você assistia o que a Globo colocasse no ar, né? E a Globo só colocava mais os times do Rio, principalmente. É verdade. Eu estive aí em 2018, no último jogo da Série A, no Ceará e Vasco, né? O jogo para defender aí o rebaixamento ou não do Vasco. E eu perguntava, né, para todo mundo, andava de táxi, andava para um lado e para o outro, perguntava o time. Só abrir um parênteses aí, que esse jogo foi arranjado, né? Não foi, porque se o Ceará ganhasse, ia para a né? Sul-Americana, pô. Se ganhasse, ia para a Sul-Americana. Mas era melhor não cair, né? Não, o Ceará não tinha chance de cair.
O Ceará não tinha chance. O Ceará... O Vasco entrou num jogo contra um time com mais de 50 mil torcedores ali no Castelão, o Ceará precisando da vitória e botou a bola no travessão no finalzinho, a travessão do Fernando Miguel. Esse jogo foi sofrimento, não quero nem lembrar disso, mas onde eu queria chegar, que perguntando o time, todo mundo respondia, e era Ceará ou Fortaleza. Aí quando eu perguntava um pouco mais, mas e aí, e no Rio? Aí o cara falava, não, eu tenho meu time no Rio sim, é Vasco, é Flamengo, é isso. Mas o cara se assumindo aí como Ceará ou Fortaleza. Quer falar alguma coisa sobre isso? A gente está falando sobre mistos lá. O Luciano e o Túlio deram a opinião deles sobre o torcedor misto lá no Nordeste. Tem alguma coisa para contribuir? Fala aí com a gente. Antigamente, antes do Goulart falar, os times de mais massa, assim, por exemplo, Flamengo, Corinthians, até o Vasco no passado, dividia estádio aqui. Vinha jogar, era meio a meio o estádio. Agora aqui os dirigentes nem liberam mais o ingresso. Ele só vai no estatuto do torcedor, que eu acho que são 5%, e tchau. Não tem essa opção não de dividir estádio mais não aqui. Aqui mesmo, a maior torcida é a do Bahia, né? A segunda é Flamengo. O Vitória fica em terceiro. Mas o pessoal do Vitória também torce pro Flamengo, né? A minoria. Mas a do Flamengo é maior do que a do Vitória aqui na Bahia. Uma fase dessa que o Vitória tá, o cara perde muita torcida. Perde muito. Quando o Vitória tá na draga, o pessoal diz que é Flamengo. Quando tá bem, é Vitória. É Vitória. Só abandona mesmo. Verdade. Tá numa fase ruim dessa assim. Mas torcida mais fanática, como a do Santa, né? A do Bahia, a do Ceará, assim, que não abandona nunca não, mas tem umas que larga mesmo. Fala, muito bom, muito bom. Túlio, eu tô vendo que você não citou o Fortaleza aí nessas torcidas fanáticas. Por quê, cara? Eu vejo, não sei se é clubismo, deve ser, né? Eu vejo uma quantidade maior de misto por lá, sabe? Muito misto. E eles são meio... Tem um esquema meio de submissão ainda. Era Rogério Ceni. Quando o Rogério Ceni chegou, a torcida era mito. O Rogério Ceni fez o quê pelo Fortaleza para ser mito, pô? Ele é mito no São Paulo, né? Campeão mundial, caralho, lá no São Paulo. Aí a torcida do Fortaleza, mito. Quando ia jogar contra o São Paulo, aí, unidos, nós estamos tricolores unidos pelo mito, Rogério Ceni, tá? Porra, vai para se foder. Isso é coisa de tricolor, cara. Isso é coisa de tricolor. Tricolor é complicado. Fala, tricolor. Olha só. Para começo de história, como diria Nelson Rodrigues, tricolor só existe um. O resto é time de três cores. Com todo respeito ao torcedor do Esquadrão de Aço aí e aos torcedores de Fortaleza, Grêmio, São Paulo, quem mais foi tricolor no país. Olha só, com relação a essa questão do misto aí, cara, eu tenho 42 anos, vivo futebol. A minha primeira lembrança é a final do Brasileiro de 86 e a Copa de 86, então posso dizer que desde os 7 anos de idade eu tenho a lembrança do futebol. E com relação a esse assunto, especificamente, ao longo do tempo eu fui desenvolvendo ideias. A minha primeira ideia foi aquela senso comum que todo mundo me vende. Os times do Rio são foda, pode falar palavrão? Pode, né? Os times do Rio são foda, tem torcida no país inteiro. O primeiro momento foi essa ideia que venderam para mim. Quando eu fui ficando rapazinho, eu fui entender o seguinte: existe uma rádio chamada Rádio Nacional, que era sediada no Rio de Janeiro, óbvio, Rio de Janeiro era a capital federal, e ela transmitia os jogos do Rio de Janeiro para o país inteiro. O cara ligava o rádio lá em Caxambó, estava passando o jogo do Campeonato Carioca. E como o amigo até falou aí, depois veio a questão da televisão, a Globo manteve o padrão, o cara lá no Ceará ligava a televisão no dia de domingo, estava passando o jogo do Campeonato Carioca. O cara em Santa Catarina ligava a televisão, estava passando o jogo do Campeonato Carioca. Até em BH, se a rapaziada não sabe, não passava jogo do Cruzeiro Atlético assim com facilidade, não. O interior de Minas nem se conta, era só jogo do Rio. Se fosse para o lado lá do Triângulo Mineiro, era jogo do time de São Paulo. Entendeu? Então, assim, qual foi o pensamento que, enfim, eu desenvolvi? Gol de mão. A gente tem uma expressão aqui no Rio de Janeiro, que eu não sei se os amigos cearenses e baianos sabem, a gente fala gol de mão. O que é o gol de mão? Cara, é aquilo que você conquista, mas que não conquista com mérito, pô. Se o Bahia, o Ceará fosse aqui do Rio de Janeiro, teria torcido no país inteiro também, pô. O fator é a Globo. Então, assim,
Outra coisa também que eu percebi foi isso que o Euriquim falou mais recente, que, pô, tu conversa com o cara, de primeiro o cara fala que é Ceará, fala que é Paysandu, Bahia acho que não tem muito não, mas no Ceará tem mais. Mas com 20 minutos de conversa, o cara solta mais um time de São Paulo, outro time do Rio. E eu percebi isso daí com o pessoal de Santa Catarina também. Eu estava voltando de uma viagem que eu fui ver o Fluminense, não lembro qual país agora, e aí o cara, não, eu sou torcedor do Jack é o Joinville, que eu sou isso, que sou aquilo. Com 15 minutos de conversa, o cara já estava soltando que era São Paulino também, até por causa das cores ali parecidas. Então, assim, hoje, não é que eu menospreze o torcedor do Fluminense que é fora do Rio de Janeiro. Mas, cara, na boa, eu considero gol de mão. Assim, o cara porque, por essas questões que eu estou falando, o cara liga a televisão, o cara ligava o rádio, estava passando o jogo do time do Rio, o cara não tinha opção, porra. Entendeu? Então, assim, eu não considero muito mais hoje, não, cara. Inclusive, torço para que esses movimentos aí no Norte, Centro-Oeste e Nordeste ganhem mais força, para que vocês daí realmente torçam para os times daí, cara. Porque é feio, um time daqui de baixo vai jogar em cima e o estádio está dividido lá, pô. Entendeu? Tem que ser igual na Argentina. Boca e River vai jogar numa cidadezinha do interior e a torcida deles fica prensadinha no canto, o resto do estádio é todo do time da casa. E é perceptível também nos últimos tempos, aí, como o Marco Túlio falou, que o crescimento de Ceará e Fortaleza, porque antigamente, só para passar um panorama para vocês aí que são do Nordeste, a gente aqui de baixo ouvia falar muito do Santa Cruz, do Bahia, cara. Aí depois veio um pouco do Vitória e um pouco do Sport, mas aqui mesmo, na minha época, só se ouvia falar desses dois aí em cima. Santa Cruz, por causa daquela fase primorosa da década de 70, tinha Givanildo e companhia, né? E o Bahia por conta dos títulos e tal. E a Globo sempre deu um tratamento para o Bahia como se fosse o Flamengo. Tipo assim, a Globo ensinava para o país o seguinte: existem 5 times do povo: Internacional, Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro e Bahia. A Globo era essa a mensagem que ela passava. Não sei se o Luciano vai lembrar, mas sempre foi assim que a Globo falou. Então eu enxergava, todo mundo enxergava o Bahia lá na Bahia como o Flamengo da Bahia. E realmente era mesmo. Lotava Fontenal, botava cento e porrada, ficava mais 100 mil do lado de fora, era isso mesmo. Então, assim, com o passar do tempo, a gente já passou a ouvir falar de Sport, depois Vitória, que fez aquelas campanhas maneiras ali, final de 93, em 99 eliminou o Vasco, chegou na semifinal com o Atlético Mineiro, aí tinha as categorias de base do Vitória que sempre revelavam muitos caras bons, Dida, Vampeta, Rodrigo. Foram vice-campeão brasileiro, acho que 93. Júnior. Foram vice-campeão brasileiro em 93. Sim, 93. Com o Palmeiras. Tá? Revelou o próprio Edilson também, revelou vários caras bons. E depois de um tempo, cara, eu vim descobrir, assim, a gente aqui veio descobrir 2 times assim fantásticos, que eu sempre defendo esses 2 times, o Menar e o Carmo estão de prova, né, o Euriquim, que é Ceará e Fortaleza. Eu considero assim 2 fenômenos do futebol brasileiro, assim como o Remo e Paysandu. Eu acho assim, cara, a hora que o Ceará e Fortaleza, acho que já está acordando para isso. Se derem conta da força que tem, meu amigo, não vai fazer mais campanhazinha para ficar lutando contra rebaixamento no brasileiro, não. Porque a população do Ceará, se eu não me engano, são mais de 10 milhões de habitantes, né? Ou seja, tem mercado para esses clubes trabalharem aí para angariar torcedores, para melhorar economicamente, assim como a Bahia. A Bahia tem mais de 20 milhões de habitantes. Pô. A Bahia pode angariar muito mais torcedores, assim como o Vitória. Então, assim, eu fico feliz de ver que hoje a gente olha para o Nordeste e vê o Bahia, o Forte, o Vitória. Aí você olha para Pernambuco, o Náutico está ferrado, mas quando está bem, é um time que assim deixa uma boa impressão para a gente aqui de baixo. Aí tem o Sport e o Santa, que o Santa, independente de divisão, ele mostra a força dele junto à torcida. Também tem o Rio Grande do Norte, tem 2 times interessantes ali, que é o ABC e o América. São 2 times assim bem interessantes que eu acho. O Nordeste está crescendo muito, cara, muito. Essa questão de televisionar os jogos aí do pessoal de cima aí tá sendo muito bom para vocês. Essa visão que eu tenho. E o que a gente vai perder de torcida é bom que não impacta em nada o nosso tricolor carioca, que o seu torcedor mais longínquo está em Campos dos Goytacazes. É exatamente isso que eu ia falar. Ele está combatendo isso porque ele não tem Não nada existe torcedor do Fluminense na Bahia e no Ceará. Essa é a verdade mais clara da história do futebol nacional. Vamos fazer uma curtinha rapidinho aqui. Final do Nordestão.
Bahia e Ceará primeiro, Ceará e Bahia depois, a decisão do Ceará. Vou seguir na ordem dos mais velhos. Primeiro o Luciano, depois o Goulart, depois o Tulhão, aí vai o Memê e eu. Campeão. Vamos lá. Campeão e placar para a gente palpitar aí. Vai lá, Luciano. Placar do primeiro e segundo jogo, como é que vai ser essa final aí? Quem vai ser campeão? Preciso perguntar quem vai ser campeão? Campeão vai ser o Bahia, claro. Primeiro jogo, 3-1. E o segundo jogo, 1-0. O Bahia, claro. 4-1 no agregado. Goulart? Isso. Cara, eu gosto muito do Bahia. Peguei aquele título de 88. Mas tem dois jogadores que estão no Ceará que eu gosto demais. Um deles eu queria que tivesse no meu time, que é o Vina. Fico muito triste do Fluminense não ter tentado contratar o Vina. E o outro é o Speed Gonzalez, né, cara? Que jogou no meu time. Pô, um cara extremamente raçudo, honrou a camisa. É um cara que, tomara a Deus aí, que faça sucesso no Ceará. Então, por causa desses dois aí, eu vou torcer para o Ceará ser campeão. Mas deve ser jogo duro, né? Duas forças, assim. Deve ser 2-1 na ida e um empate na volta. 2-1 Ceará e depois um empate. Beleza. Tulhão? Vai ser Vozão campeão, né? Só que vai ser um pouco mais apertado. Nós não vamos ganhar as duas esse ano, não. Vai ser 0-0 e no jogo da ida. E na volta 2-0, gol do Vina e o gol do Clebão, que é baiano, só para fazer a felicidade. Clebão nem tá jogando, viu? Mas vai entrar no segundo tempo. Vai entrar no fazer de segundo tempo, cabeça. aos 40 e vai fazer de cabeça. O Speed Gonzalez já estreou, o Marco Túlio? O Ione. Johnny Gonzalez, né? A galera fica misturando direto o Speed Mendonça com o Johnny Gonzalez. Aí os caras já misturaram, já fizeram o Speed Gonzaga. Já. Mas o Johnny não teve muita chance ainda não, cara. Ele chegou e teve Covid, aí da volta da Covid ele tá entrando 5, 10 minutos ali no final. O time tá bem encaixadinho, né? Nos últimos, como eu tava falando aqui antes, nos últimos 7 jogos a gente só tomou um gol. Então o time tá muito encaixado, ofensivo e defensivamente. Aí tá ruim dos caras entrar, os caras do banco. Mas é um jogador que eu aposto que vai ajudar muita gente durante o ano aí, porque a maratona de jogos vai ser grande. Eu acho que o Ceará vai chegar longe em um monte de competição aí, né? Ano passado a gente chegou nas quartas da Copa do Brasil, então esse ano acho que a gente tem condição de chegar longe e na Sul avançar aí talvez até as quartas, semis, ou até a final, sei lá. E aí é jogo demais, né? Muito jogo. A gente tá na sequência agora de 8 jogos, só para vocês terem ideia. Jogou terça em Buenos Aires, aí joga agora sábado em Salvador, quarta-feira em La Paz e sábado em Fortaleza de novo. A sequência está sendo essa. Pode pesar, isso aí pode pesar. O Bahia deu sorte aí que o Bahia pegou os 4 jogos em casa, né? Assim, na sequência, né? Mas o Bahia, terça-feira, pós primeira final, vai para a Argentina, né? O Independente aqui na Bahia. É na Bahia. Deram sorte, pegaram a tabela boa demais na final da Copa do Nordeste. Memê, dá o seu palpite. Sem torcida, eu não entro muito em mérito de primeiro ou segundo jogo, porque acho que acaba tudo ficando parelho. Mas eu vejo o Ceará um time mais estruturado, entendeu? O Bahia ainda está em formação, pelo que eu vi dos jogos esse ano. Então eu fico com o Ceará campeão e Bahia vai ser trivice, né? E já nesse gancho de trivice, passa a palavra aí pro meu inimigo, Euriquinho. Arqui-inimigo. Cara, eu confesso, isso aí pode ser um grande problema, que eu sou um cara um pouco pé frio. E aí eu até fico preocupado de zicar um de vocês. Inclusive, eu aproveito e já faço o convite para o campeão aqui voltar pós-final para falar com a gente. E eu vou ser obrigado a falar de coração, cara. Eu acho que você roubou a minha aposta, Túlio. Eu acho que o primeiro jogo vai ser um jogo duro, é empate. Na Fonte Nova é empate. Não acho que vai ter vencedor. Se tiver gol, vai ser muito. Se for 1-1, é muito.
mas acho que é um 0-0, aquele jogo truncado mesmo, amarrado, para decidir tudo em Fortaleza. E aí eu acho que o Ceará ganha de 1 ou 2-0, igual você falou. Era exatamente essa minha aposta. Eu acho que o Ceará vai ser tricampeão aí, em cima do Bahia, do nosso querido Luciano. Mas essa informação aí da tabela do Bahia pode mexer com as coisas, né? E para La Paz voltar para jogar uma final não é mole não, amigo. É um troço complicado. Os caras estão tudo falando aqui que eu acho que vai ter que meter um time misto lá em La Paz, porque é fodido. A sorte é que agora tem grana para fretar voo, né? Então, o Ceará tá em outra fase financeira aí. Fosse voo de linha, não maluquice dessa daqui. Quando era Série B, bicho, Série B, quando ficava assim, terça e sábado, eu me lembro muito bem disso. O cara saía pegando esses voos da Gol, né? Que a CBF tem um contrato com a Gol. Então você pegava um voo para jogar em terça-feira em Caxias do Sul. Aí você saía Fortaleza, São Paulo, Porto Alegre, depois Porto Alegre e ônibus até Caxias. Aí jogava em Caxias na terça, aí depois esse mesmo caminho de volta, jogava aqui na capital no sábado, e aí depois, ou na sexta, né, que o Série B é sexta ou sábado, e depois pegava outro voo, Fortaleza, Brasília, Cuiabá de ônibus até Lucas do Rio Verde, e jogava Lucas do Rio Verde. Pesado, pesado. Série B, a logística é mil vezes pior do que a da Série A. É insano a Série B. Mas o esporte, cara, é porque hoje a coisa mudou um pouco, mas o esporte chegou, se eu não me engano, em 2013, 14, por aí. O esporte chegou a ser o lobo solitário na Série A e viajou, assim, acho que 3 vezes mais do que todo mundo, porque só tinha o esporte na Série A e o esporte sangrou legal com a logística. Nordeste, né? Era o único do Nordeste na Série A. O esporte chegou a sangrar um ano. Eu não lembro exatamente o ano agora, mas eu lembro da reportagem que o esporte chegou a rodar 3 vezes mais do que alguns times, principalmente o do Sudeste, né? Que estão pertinho aqui. Os times do Pará quando estão na B. Os times do Pará quando estão na B. Pelo amor de Deus. Esses palpites aí da gente aqui do Rio, favoráveis ao Ceará, tem uma explicação. O Ceará deixou uma imagem muito positiva no Campeonato Brasileiro para a gente. Tipo assim, a impressão que nós temos do Ceará é que ele está em ascensão e que esse ano pode ser até melhor do que no ano passado, porque vocês quase conseguiram uma vaguinha na Libertadores ali, de repente, posso estar errado. Eu acho que vocês estão acreditando que pode vir a vaga esse ano, né? Eu acho assim que se o Ceará não tivesse dividido a atenção com a Copa do Brasil, tivesse focado mais no brasileiro, tinha arrumado, sei lá, foi 2 pontos para a Libertadores. Então, teria uma vitória a mais que fosse, teria classificado, né? Foi até as quartas da Copa do Brasil, e daí, assim, só para disputar a Copa duas competições assim, é só para elenco de Flamengo, de Palmeiras, que tem 3 jogadores em cada posição. Qualquer outro time que for em duas... Nem o Grêmio topa, né? 2 frentes assim. Toda vida abre mão da... É verdade. Pessoal, a gente vai caminhar para o finalzinho aqui. Eu quero saber se vocês ficam, Túlio e Luciano, evidentemente depois do encerramento de vocês, que eu vou pedir para vocês fazerem, se vocês ficam para ouvir um pouquinho da vitória do Fluminense e do Flamengo da Libertadores, ou se vocês estão com o horário apertado aí e já vão fazer a despedida agora. Eu fico um pouquinho, não tem problema não. Vou ficar aqui com vocês aí. Então tá legal. Tá bom o papo. Então tá legal. Vamos falar rapidamente aí das vitórias do Flusão e do Mengão na Libertadores. Começar pela ordem da data aí. Terça-feira o Flamengo meteu 4 na La Calera. Então, Memê, Flamengo, fala aí. Cara, a primeira coisa que eu tenho que falar é que papai apanha, filho vinga, né? A La Calera, que, tal qual o Equador, foi projetada internacionalmente aí pelo Fluminense, né? Eliminou da Sul-Americana ano passado, a gente fez o que se faz com time pequeno em competição internacional. 4 fora o baile. Destaque aí para o 4º gol do nosso menino Pedro. Xerém não pode acabar nunca. É uma filial nossa. Cresce lá, joga aqui. Um destaque que eu tenho é isso, Mengão, 6 pontos, passos largos para garantir a primeira colocação no grupo. E é isso que eu tenho para falar sobre a Libertadores. Expectativa máxima agora
para jogar no fim de semana aí contra o Volta Redonda? Eu vou ficar ansioso pela réplica agora. Precisa de uma réplica bem dada. Fluminense, quarta-feira, 2-1 no Santa Fé. Vai lá. Não, você me conhece. Eu não sou hipócrita. Eu só vou bater nele se meu time dar uma porrada nele na final do Carioca ou se a gente bater de frente na Libertadores. Eu não vou ficar aqui falando bobeira. O time dele está por cima, está bem. Apesar do meu também estar bem, mas eu preciso dessa porrada neles aí para poder consolidar. Mas falando sobre o jogo, para mim era muito previsível, até deixei isso bem claro naquele último papo que a gente teve. O Fluminense ele tem muita dificuldade de enfrentar time pequeno que se fecha demais. Agora, quando o outro time ataca, eu fico tranquilo, muito tranquilo. Então, eu tinha certeza da vitória, eu achava que ia ser por mais. Na minha opinião, não foi, porque no momento chave do jogo ali, teve uma expulsão que desmontou o time. O Roger, quando colocou o Gabriel Teixeira no lugar do Kaique, colocou o Casares no lugar do Nenê, o Bobadilha no lugar do Fred, e o Caio Paulista no lugar do Luiz Henrique, basicamente ali ele manteve o nível. Em alguns casos, o pessoal considera até subir o nível, porque o Casares dá uma dinâmica melhor para o jogo. O Gabriel Teixeira é um demônio, aquele moleque, só não tem mídia. Não sei o que a mídia não está falando dele, impressionante. Aquele moleque joga muito, que deu aquele drible desconcertante ali. E aí veio a expulsão do Egídio, que para mim foi justa. O Egídio estava fazendo uma boa partida, o árbitro estava de palhaçada, teve lances ali muito piores do time do Independente Santa Fé, que ele meteu a mão não fez nada e expulsou o cara. Não sei se vai fazer o terceiro, quarto ali fatalmente. O time está bem, cara, tá encorpando. Dei uma olhada agora nos bastidores lá e se confirmou aquilo que o meu amigo Pacífico estava falando comigo. O ambiente está muito bom, os caras estão muito unidos. Eu percebi os mais velhos, Ganso, Nenê, Fred, indo até os mais novos e falando assim, cara a cara, motivando os moleques, tipo, trazendo assim, ó, estamos juntos, no mesmo nível. Eu estou muito confiante nessa caminhada do Fluminense na Libertadores. O elenco está muito bom, tem muita opção ali para o Roger trabalhar, tem opção para fazer um rodízio aí, Campeonato Carioca, Copa do Brasil. E é aquilo, quando chega nas oitavas, aí vem os fatores sorte, azar, tem várias coisas. Das oitavas em diante, meu amigo, eu costumo falar o seguinte, já teve time que chegou na final que sequer se classificou na fase de grupo, que foi o Lanús em 2017. Ele herdou a vaga da Chapecoense, que foi punida, porque escalou jogador irregular. São Lourenço, 2014, de quase eliminado na última rodada da fase de grupo, foi campeão. Atropelou todo mundo. River Plate também, em 2015. Então, assim, essa Libertadores está muito forte. Os meus favoritos para ganhar são Boca e River, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Eu coloco assim no Inter também um pouco, por conta desse treinador que veio do Del Valle, que o cara é muito bom, tenho certeza que vai fazer um trabalho bom. Mas eu estou confiante no Fluminense, cara. Estou confiante, tem um ídolo, um craque na hora da finalização e um cara que eleva o moral do grupo. Entendeu? Ele Fluminense o Fluminense que foi a aposta, se eu não me engano, dos 4 no nosso primeiro podcast. Todo mundo confiava nessa vitória aí, a gente acertou. Não, o Menarre não. Ah, então só o Menarre filho, não. Só o filho bastardo. Tulhão. O mesmo que faz é o Roger, né? Porque o Roger sempre começa bons trabalhos e no meio ele se perde, né? Eu espero, assim, é um cara que eu torço muito que ele faça um grande trabalho um ano inteiro, assim, né? Mas sempre ele tem isso, né? Começa bem pra caramba. Luciana, que lembrar bem. É verdade. Eu queria até perguntar para você, ô Túlio, e primeiro para você e depois para o Luciano, se vocês estão acompanhando alguma coisa de futebol carioca e se vocês conseguem opinar para a gente aí quem vai ser o campeão carioca, Flamengo ou Fluminense. Cara, eu te confesso que eu não estou acompanhando o Campeonato Carioca. Tá muito difícil, né? De acompanhar só pay-per-view e tal. Cara, é verdade. Tá difícil de ver os jogos, né? Mas parece que o Flamengo e o Fluminense é que estão indo bem. Eu vejo pelo desempenho da Libertadores aí, né? Dá tua aposta aí. Você e depois o Luciano. Vai dar fusão. Vai dar flusão? Aí. Vou de Fluminense também. O Flamengo tá muito cheio de mar. Não, o Fluminense vai ser campeão carioca. Isso aí já é certo. Aí a Bahia de Guanabara acabou de me contar. Pô, vocês estão de sacanagem. Rapaziada. Quero ver esse sorriso depois da final, Memê. Eu quero ver esse sorriso depois da final.
Pô, você não vai passar nem da Portuguesa, Gola. Nem da Portuguesa você vai passar, cara. Isso a gente vai descobrir no final de A semana. Portuguesa tá tão bem assim, é o quê? É empresário que meteu o dinheiro lá? O que é que foi? O time tá Não, o Vasco e o Botafogo começaram o campeonato com time reserva. Cara. Começaram com time reserva, entendeu? É o E esse segundo. time começa a treinar desde o ano passado. Mas é o segundo ano que a Portuguesa vai bem. Eu vou ser honesto, eu não investiguei o suficiente para saber por que a Portuguesa está fazendo, se eu não me engano, o terceiro campeonato muito bom. Ela fez uma Série B do Carioca muito boa quando subiu, varreu todo mundo. E aí ela já vem no segundo ou terceiro campeonato muito bom. Ano passado, com certeza, foi excelente e o time é a mesma base. E Mas Série D, porque eles não vão bem nada dele, só vai no estadual. isso são enigmas que a gente vai precisar de um podcast inteiro para discutir. Rapaziada, vou fazer o seguinte, vou pedir pro Tulhão encerrar aí a parte do Ceará, dar o seu boa noite aí, deixar sua mensagem final e terminar com o nosso querido Luciano aí, já que tomou pau no palpite aqui o Luciano, todo mundo falando que o Ceará vai ganhar, ele tem que ter a honra aí de terminar esse podcast aí. Tulhão, fala do Ceará, depois o Luciano encerra pra gente aí falando do nosso Bahia. Galera, foi uma satisfação grande para mim, papo legal. Eu acho que o podcast de vocês vai ter vida longa. O podcast é muito isso, né? O ouvinte quer ver resenha e tal, conversa e tal. Eu acho que vocês vão ter vida longa aí nesse trabalho de vocês. Boa sorte. E eu tô de volta aí, né? Que nós vamos ser campeão desse Nordestão. Eu já recebi o convite. Tá convidado. Tô aí de volta. Valeu, Leandro, Israel, Memê, Luciano. Obrigado. Saudações alvinegras. Luciano, tira a marra dele. Encerra pra gente aí. Obrigado pelo convite. E depois do título, vou estar aí também para bater esse papo. Adorei. Sucesso aí. E bora Bahia. Excelente. Eu sou doido pelo Bahia, pô. Tem nome de torcida mais massa do que Bora Bahia, minha porra. Não pode existir, não, velho. É minha porra ou minha porreta? Minha porra. Minha porra. O Milton Neves falava minha porreta. É que ele ia falar minha porra na televisão, né? No horário nobre. Rapaziada, alguém quer dar mais algum recado de despedida aí para os nossos convidados? Eu só tenho a agradecer. Se quiser falar mais alguma coisa. Eu queria fazer uma pergunta. Aproveitar a oportunidade. Por que o apelido é Vozão? Eu nunca pesquisei. Por que é Vozão? É o clube mais antigo do estado, é o Vovô. Entendi. Era vovô, e depois ficou Vozão. É legal, esse nome é muito legal, cara. Ceará e Bahia. O Bahia também é muito interessante, Esquadrão de Aço. Pô, muito maneiro esse nome. Em homenagem ao time de 59, né? Que foi o primeiro campeão brasileiro da história. Em cima do Santos de Pelé. Sim, exatamente. Primeiro representante do Brasil na Libertadores na história, Bahia. Tem muita história o triturador de bacalhau. Ô, Luciano, espero que da próxima vez que você vier aqui, se bem que se você vier campeão, né? Você venha depois do Vasco ganhar o Bahia, cara, porque eu não aguento mais tomar 3-0. Mas, rapaziada, eu vou fazer meu agradecimento aqui. Muito obrigado por vocês separarem esse tempinho para falar da nossa Lampions aqui com a gente. A gente está na ansiedade aqui, na expectativa para assistir essa final. A Copa do Nordeste tem sido um grande exemplo para o Brasil inteiro. A gente teve aqui alguns... Nada parecido com a Copa do Nordeste aqui no Sudeste, né? A gente teve Rio-São Paulo, mas não é a mesma coisa. Então, eu agradeço a presença. É muito boa, é muito boa. Sem falsos elogios aí, a Copa do Nordeste é o campeonato que a gente aqui no Rio assiste, fora o Carioca, nesse primeiro semestre. Por isso que a gente está chamando vocês aqui, que para a gente é o campeonato mais legal que tem no primeiro semestre. Verdade. Eu gostava também de assistir o Campeonato Carioca. Olha aquela cagada do ano passado aí de Flamengo, Bolsonaro, Lei Nova, Globo, aquela esculambação acabou com a diversão da gente que gostava de ver. Pô. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro tem trabalhado arduamente para destruir o Campeonato Carioca, que era um dos melhores campeonatos do Brasil, se não o melhor. Mas eles têm trabalhado, eles fazem algumas reuniões, é aquilo. Se você for beber com seus amigos, não façam regulamento do Campeonato Carioca. Isso a gente tinha que dar essa dica para a galera da FERJ,
eles não têm cumprido muito bem isso aí e tem saído cada merda, que é A brincadeira. gente ficava esperando qual era o pequeno que ia dar lapada nos grandes todo ano, se era o Volta Redonda, todo ano tinha um que apresentar, o Macaé, né? Fazia um bom time e tal, chegava na final do primeiro turno e depois não ganhava nada. Sempre era assim. Que sempre ficou com os grandes. Aqui sempre foram os grandes e de vez em quando o Botafogo do nosso querido Matheus também, de vez em quando o Matheus comemora o título do Botafogo. Além dos grandes, o Botafogo às vezes ganha. Rapaziada, muito obrigado, valeu. Se alguém quiser fechar, fazer as últimas honras aí, por mim tá fechado, eu agradeço. Espero o campeão aqui no dia 9 de maio, no nosso podcast. Estarei aí. Valeu, rapaziada. Valeu, obrigado.